Você sabia que o documento mais importante da psiquiatria e da psicologia é uma fraude? Não tem nada de científico? DSM é o nome dessa desgraça. Ali é que estão classificadas as ditas doenças mentais ou os transtornos mentais. O DSM é também chamado de a Bíblia da psiquiatria. Aquilo ali não tem nada de ciência. Como a psicologia e a psiquiatria também não tem quase nada de ciência. Você foi enganado, seu pastor também foi. Vou lhe mostrar isso hoje. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, vou começar lhe mostrando que o DSM é uma fraude, citando alguém de dentro, não alguém de fora, que é crítico à psiquiatria e à psicologia, mas alguém de dentro, alguém que apesar das críticas que ele mesmo faz à psiquiatria e à psicologia moderna, ele crê na psiquiatria. Allen Francis, um papa da psiquiatria que dirigiu o DSM-4, nós já estamos já no DSM-5. No capítulo 2 de seu livro Voltando ao Normal, ele conta qual critério foi utilizado e é utilizado no DSM para classificar as doenças, os ditos transtornos mentais. Qual é? Votação. Ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: o que hoje soa como mito fantasioso, um dia foi a melhor ciência da época, e a melhor ciência atual será ela vista como nada além de mitos fantasiosos. E aí ele dá vários exemplos de tratamentos que na sua época foi considerado o que havia de melhor, mas hoje é chamado até de charlatanismo. Allen Francis explica que depois da Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria ganhou um papel de destaque na vida civil, mas o diagnóstico foi exposto como o calcanhar de Aquiles, que poderia derrubar a psiquiatria e também a psicologia. 2 artigos foram divulgados e expunham o absurdo dos diagnósticos. Um estudo internacional britânico e outro norte-americano mostrava psiquiatras dos 2 lados do oceano com conclusões de diagnósticos totalmente diferentes, avaliando o mesmo paciente. Depois disso, um psicólogo mostrou como era fácil induzir psiquiatras a fornecer não apenas diagnósticos inexatos, mas também tratamentos absurdos. Seus alunos foram até a sala de emergência alegando ouvir vozes. Era tudo mentira, mas eles foram aceitos e tratados por meses. Abre aspas para Allen Francis. Os psiquiatras começaram a parecer charlatães. Mas aí, Allen Francis cita um cara que salvou a psiquiatria e a psicologia, Robert Spitzer. Ele proveu um diagnóstico sistemático, confiável, diz o autor. E como? Como o Spitzer fez isso? Seu temperamento conciliador o levou a conseguir uma boa votação. O próprio autor admite que havia poucas provas científicas, mas isso é um detalhe para a psicologia, pois eles sabem que a população é boba, basta um doutor falar algo, escrever isso num livro, soltar num jornal, que todo mundo acredita como verdade irrefutável. O processo não foi bonito de se ver, pareceu mais uma performance artística virtuosa do que uma deliberação científica. E ele continua explicando como foi o processo. Um grupo de cerca de 8 a 10 especialistas ficava praticamente trancado em uma sala e não emergia de lá até chegar a um acordo. Tá prestando atenção aí ou não? Chegaram a um acordo, ou seja, eles votavam para definir o que era doença e o que não era. Os doutores quebravam o pau, cada um falava uma coisa, mas o Spitzer, é por isso que ele salvou o DSM. Ele chegava com comidinha, tá lá no livro, pode conferir lá. Com comidinha, ele sabia lidar com as pessoas, gerenciar as pessoas. É isso aí que ele está chamando de ciência. E no fim, mais uma declaração aqui do Allen Francis. As controvérsias eram resolvidas assim. Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante, teimoso, experiente ou falasse com Bob, Robert Bob, por último. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. Como é que é? Votação. Votação com base em um líder que tinha lá um cafezinho e um jeitinho para convencer todo mundo a chegar a um acordo. Deixe-me dar alguns absurdos ali do próprio DSM, do 4, que foi dirigido pelo Allen Francis. O Allen Francis diz que eles quase classificaram vício em café como transtorno. Por que não o fizeram? Deixamos de fora por uma única razão. Ser tão onipresente o costume que não valia a pena levar as pessoas a, abre aspas, acordarem todos os dias com a ideia de que seu prazer matinal é um transtorno. E assim ele também está admitindo que no DSM dele também era por meio de votação e no 5 também. Agora note isso, eles consideraram colocar vício em café como um transtorno. Tiraram por quê? Descobriram alguma evidência científica de que não era ou de que era? Não, já que todo mundo toma,
não queremos chatear as pessoas. Ora, doença é doença. Se o mundo inteiro tem gripe, isso não deixa de ser doença, tem que ser noticiado. Tá aí, ó. Isso aí é a ciência de vocês. É a ciência que seus pastores estão recomendando para vocês. E tem mais. Allen Frances confessa em seu livro Voltando ao Normal que durante o seu DSM, mais da metade, 56% para ser mais exato, dos doutores que votavam para saber o que era doença, o que não era, transtorno, o que não era, eles tinham ligação com a indústria farmacêutica. Só isso aqui já faz com que se perca totalmente o caráter científico do experimento. É o que é chamado de conflito de interesse. Seria basicamente assim. Eu sou o dono de uma empresa de remédios que vende remédio para depressão. Você é um psiquiatra, que é meu empregado, mas está votando para determinar se depressão é doença ou não, transtorno ou não. Há um conflito de interesse ou não. Só isso já seria o suficiente para descredibilizar essa farsa do DSM, entendeu agora? O Allen Frances, ele confessa no seu livro que ele não tinha ferramentas para conter esse conflito de interesses. Essa omissão foi um erro tolo, confessa ele. Mas ele diz que não concorda que houve conflito de interesse. É brincadeira. Eu vou lhe dar um exemplo da aberração que é o DSM. Um dos sintomas para bipolaridade é ego inflado. Meu Deus, você chega ao consultório e mede, ao consultório de um médico e mede a sua pressão. Isso é ciência, é matemática. Lida com questões físicas. Sua pressão está 18/8, muito bom. Agora, imagine chegar a um consultório de um psiquiatra. Meu Deus do céu. E aí ele olha para você e mede o seu ego. Olha, eu notei aqui que você acredita que você é muito bom no futebol. Notei um ego inflado e medi o seu ego aqui, ele está 14/9. Recomendo uma boa dose de humildade, ingerindo 10 miligramas de bom senso. Você vai se recuperar. Meu Deus, como é que vocês acreditam nessa balela? Só porque todo mundo falou? Porque todos os pastores falam? E daí se o mundo inteiro enlouqueceu e começou a achar que 2 mais 2 dá 5? E daí? Isso sempre acontece. Até o século XIX, cientistas acreditavam que de um pano podre surgiriam ratos. E daí que o mundo inteiro acreditou por um longo tempo na teoria da biogênese. E daí, uma mentira repetida por séculos não se torna verdade. O psiquiatra Thomas Szasz critica o diagnóstico de esquizofrenia, dizendo o seguinte: a afirmação de que algumas pessoas têm uma doença chamada esquizofrenia baseia-se unicamente na autoridade médica e não em qualquer descoberta da medicina, de que isso foi, em outras palavras, o resultado de uma tomada de decisão ética e política, e não de um trabalho científico e empírico. Em seu livro ele diz que não apenas a esquizofrenia, mas tudo mais no mundo da psiquiatria e psicologia é mito. Tem a ver com política e não com doenças reais. Thomas Szasz cita Kraepelin, que agrupou 3 comportamentos em um e o chamou de doença. Thomas disse o óbvio: agrupar comportamentos em um não é descobrir uma doença. Mas o DSM é isso, a psiquiatria, a psicologia é isso. Agrupar comportamentos, dar nomes pseudocientíficos e chamar de doença, ou melhor, de síndrome, transtorno. Como citado pelo Dr. Daniel Berger em A Insanidade da Loucura, Allen Frances disse que o DSM-4 era uma coleção de construtos diagnósticos temporalmente úteis, não um catálogo de doenças reais. Allen Frances. No seu livro Voltando ao Normal, ele admite: temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. Como não há nenhuma prova científica, como não são doenças reais, não há marcadores biológicos, portanto, qual o critério que eles vão usar para separar, por exemplo, tristeza normal de tristeza patológica? Allen Frances admite: tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar, é o quadro clássico do pesar. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Ora, ele admite, em primeiro lugar, não ter critério objetivo. Admite que sintomas de tristeza normal e de depressão são idênticos. Então como? Como separar tristeza normal de patológica? Como separar os normais dos anormais? Os que têm transtorno daqueles que não têm? Como separar a ansiedade pecaminosa de ansiedade e transtorno? Pergunte ao seu pastor qual critério ele está usando para te enviar ao terapeuta. O que separa a tristeza normal, aquela que Jesus dá conta de lidar, para a tristeza e depressão, que Jesus é incapaz? O tempo. Porque Davi diz no Salmo que ele estava há anos gemendo, e a causa não era desequilíbrio químico, ele diz, era culpa. A profundidade da dor, esse é o critério? Davi diz no Salmo que a sua dor era tão profunda que ele só gemia e ficou até doente. Opa, como é que é? É isso mesmo? Sim, não foi uma doença que o entristeceu, mas a sua tristeza que o deixou doente. Enfim, os cristãos adotarem a psicologia é um absurdo. É falsa ciência, e mais do que isso,
doutrina de demônios, como eu mostro na minha série sobre psicologia e também no meu curso A Culpa é do Meu Corpo. Então lá a gente fala sobre TDAH, esquizofrenia, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? A gente fala sobre vários assuntos, até sobre autismo e por aí vai. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.